nós vamos estudar, nós estamos já estudando, e nós tem como tema esse capítulo o seguinte: cuidando de pessoas na igreja. E nós dividimos por pontos. Nós vamos entrar hoje no quarto ponto. Nós já destacamos aqui o primeiro ponto. Tato ao repreender as pessoas, é o primeiro ponto. Capítulo 5, versículo 1 e 2. Segundo ponto, critérios para assistir às viúvas necessitadas, que vai do versículo 3 ao versículo 8. Terceiro ponto, a contribuição das viúvas para o ministério da igreja. E hoje é o quarto ponto, riscos enfrentados por viúvas mais jovens. Vai do versículo 11 ao versículo 16. Amém? Quer dizer, Paulo dá instrução para Timóteo sobre o cuidado com 3 grupos de viúvas, amém? Que frequentava a igreja ali em Éfeso. Né? O primeiro grupo era o grupo das necessitadas. Eram viúvas que não tinham contribuição de nenhum lugar. Eram viúvas que o esposo morreu, só teve um esposo, um único marido, a vida inteira, e elas não tiveram recursos, então eram viúvas necessitadas. Tinha o segundo grupo eram as viúvas que tinham recursos, e essas viúvas se colocavam à disposição do serviço diaconal da igreja, né? Elas tinham condições de se manter e tinham o desejo e o prazer de servir a Deus, amém? Mesmo estando viúvas. E agora Paulo vai tratar do terceiro grupo. É o grupo das viúvas que ficaram muito jovens, amém? Ou seja, eram viúvas muito jovens, né? E que tinham problema, amém? Tá? Por quê? Porque eram viúvas que não tinham necessidade, mas eram viúvas também que tinham desejo de casar. Então, algumas delas se colocavam à disposição da igreja e depois ao serviço diaconal, depois não aguentavam e caíam, amém? No destino de querer casar de novo. Então Paulo está exigindo de Timóteo um certo cuidado com as viúvas mais novas. Mas vamos ver aqui 2 Timóteo capítulo 5, do versículo 11 ao 16, diz assim: não inclua viúvas jovens nesta lista. Tão logo sejam incluídas na lista, vão querer sair dela, mais dispostas a arrumar outro marido que a servir a Cristo dessa maneira. Pelo fato de ser nova, amém? No primeiro momento até tinha o desejo de servir a Deus plenamente, mas depois vinha o desejo de querer ter outro marido e acabava não servindo a Deus da maneira que prometia. Então, para que não acontecesse isso, Timóteo é recomendado a lidar com elas diferente, encaminhando elas para o desejo dela, que era casar de novo. E ao quebrar sua palavra, corre o risco de ir de mal a pior, desperdiçando seu tempo em conversas fúteis e fofocas. Prefiro que as viúvas jovens sigam a vida, se casam, tenham filhos, administrem o lar e não deem motivos aos seus críticos para acharem nelas alguma falta. Algumas delas, tinha um grupo delas, já se desviaram seguindo Satanás. 16. Qualquer mulher cristã que tenha viúvas da família é responsável por elas. Elas não devem ser empurradas para a igreja. A igreja já tem trabalho suficiente com as viúvas que precisam de ajuda. Amém? Então vamos ver aí a recomendação de Paulo. Estamos vendo aí a recomendação de Paulo. Amém? Vamos ver aqui o comentário, e dentro do comentário bíblico, amém? Daquilo que
que alguns teólogos ensinam, nós vamos tratar com vocês, tá? Hoje não é um tópico muito grande, é um tópico pequeno, amém? Eu não vou prolongar, tá certo? Eu vou ficar só nesse tópico hoje, porque acho que a semana que vem o tópico é um pouquinho maior. É 2 Timóteo? É 1 Timóteo capítulo 5, versículo 11 ao 16. Vamos lá para o comentário. Timóteo deveria ser criterioso quanto aos perigos que as viúvas mais jovens enfrentariam. Amém? Então Paulo está prevendo, né, os perigos que as viúvas mais jovens enfrentariam. Uma viúva que já estava satisfeita com a vida, amém, não teria esse problema. Viúvas mais velhas não teriam esse problema. Muitas delas, como nós falamos a semana passada, amém, eram viúvas que o fogo já não pegava mais, né? Pelo menos naquele tempo Paulo pensava dessa maneira, tá certo? Já não tinham mais desejo de casar. Vamos lá. Então essas viúvas não tinham essa preocupação. Em primeiro lugar, o perigo da quebra dos compromissos, diz no versículo 11 e 12. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Então elas faziam um voto, amém? Um voto de querer servir a Deus e um voto de castidade, e aí elas não aguentavam e acabavam o quê? Quebrando esse voto. Por isso que Paulo chama essas viúvas levianas, viúvas que quebram votos, viúvas que não seguram a promessa, amém? Elas não suportam, elas não aguentam. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com certo tipo de voto e certo tipo de promessa, amém? Às vezes a pessoa faz uma promessa de um voto que não suporta, que não aguenta, que não vai conseguir cumprir, tá? E depois corre o risco aí de quebrar o voto, de quebrar aquilo que prometeu. E nós sabemos que diante de Deus isso é muito perigoso, porque Deus leva muito a sério os teus votos e as tuas promessas. Então cuidado quando você quebra o teu voto, amém? E deixa eu colocar aqui, entre os votos quebrados, estão os votos do casamento, estão os votos do batismo nas águas. A pessoa vai lá, amém? Faz uma promessa de ser fiel a Jesus até a morte, né? Tanto no casamento como no batismo nas águas, e depois vai lá e se separa, depois vai lá, abandona a fé, amém? E acha que Deus não levou a sério aquele voto. Deus levou muito a sério quando você disse sim no altar. Quando você disse sim naquele tanque batismal, Deus levou muito a sério, tá certo? Mais cedo ou mais tarde, você vai trazer sobre si um prejuízo muito grande, por ter negado a tua fé, por ter quebrado o teu voto para com o teu Deus. Então quando a pessoa é levada ao batismo, por isso que ela tem que ser de uma maneira voluntária, não pode ser debaixo de pressão. Eu não gosto de batizar ninguém debaixo de pressão. Ah, porque meu pai está mandando, vamos batizar, então eu não vou batizar. Se eu perceber que a pessoa está indo por pressão de pai, pressão de mãe, pressão de liderança, está indo porque o pastor quer fazer número, né? Quer fazer número, está indo por empolgação. Se eu perceber, eu vou tratar com essa pessoa para que ela tome cuidado. Amém? Senão cai aí naquilo que o Egilson está colocando aí, Eclesiastes 5, no voto de tolo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos votos. Levar bem a sério aquilo que está tratando diante de Deus. Mas vamos lá. Uma leitura superficial do texto em apreço pode levar o leitor desatento a imaginar que Paulo estivesse entrando em contradição ao reprovar as viúvas mais jovens por desejarem se casar novamente. Amém?
Paulo não está reprovando o fato da viúva querer casar novamente. Ela tem todo o direito de querer casar novamente. Qualquer viúva tem esse direito. Não só a mais jovem, mas qualquer uma. Qualquer viúva que desejar casar novamente, é o direito dela. Amém? Tá? O que Paulo está realmente falando é a questão da quebra do voto. Das viúvas que dizem que vai servir a Deus, que não vai procurar marido, que não vai entrar pelo caminho de querer casar de novo, e depois, no meio do caminho, vai lá e quebra o voto. Amém? Ela faz um voto de compromisso com Deus, com a igreja, e depois vai lá e quebra. Amém? E simplesmente abandona o voto. É isso que Paulo está falando. Então é melhor não votar. Siga o teu caminho, viúva. Amém? É o que Paulo está falando. Siga o teu caminho. Vai ser aquilo que você quer. Amém? Que Deus abençoe. Quer casar? Deus te abençoe. Que você arruma um bom marido. Que o Senhor coloque alguém bom para cuidar de você. Você tem todo o direito. Amém? Vamos lá. A questão era a seguinte: algumas viúvas mais novas eram roladas na lista de obreiras, olha aqui, ó, na lista das pessoas que queriam fazer a obra e faziam votos, assinavam compromissos quanto ao trabalho do Senhor. Amém? Essas viúvas que faziam voto, arroladas na lista de obreiras, que deveriam se dedicar exclusivamente ao trabalho de assistência à igreja, aos santos. Porém, depois de firmarem o compromisso, algumas o quebravam e abandonavam o ministério para se casarem. Paulo então aconselha Timóteo não alistar viúvas mais novas no trabalho de assistência à igreja, mas orientá-las a se casarem novamente para criar filhos e serem boas donas de casa. Amém? Se você não tem dom para ficar viúva eternamente, né, até a morte, então é aconselhável que você procure o casamento. Você não aguenta ficar sozinha? Você não aguenta ficar na sua posição? Amém? Não se enfia no trabalho que você não pode. Era isso que Paulo orientou Timóteo a fazer. Amém? Antes de você colocar alguém no serviço diaconal, amém, no caso uma viúva nova, oriente ela, pergunte para ela. Paulo está dizendo isso para Timóteo. Manda ela seguir o caminho dela. Ela não precisa fazer um voto, ela não precisa fazer uma promessa de que vai servir a Deus solteira, viúva, né, solteira, não sem se casar. Não, ela tem o direito de casar. Amém? O pior é ela fazer o voto e depois quebrar. Isso que era o pior. Tá certo? Vamos para o segundo. Em segundo lugar, o perigo da viúva ociosa. Amém? Além do mais, aprende também a viver ociosas, andando de casa em casa e não somente ociosas. Amém? Diz assim: no mundo antigo, as mulheres solteiras ou viúvas tinham muita dificuldade de ganhar a vida honestamente. Não possuíam um ofício ou uma profissão. Muitas mulheres se entregavam à prostituição para buscar o próprio sustento. Há um ditado popular que diz: o diabo sempre encontra algo que fazer com as mãos ociosa. Amém? Ou mente vazia, oficina de Satanás. O teólogo Matthew Henry tem razão em dizer que dificilmente pessoas ociosas são apenas ociosas. Elas aprendem a ser paroleiras e curiosas. Em outras palavras, né? Fofoqueira. Amém? E fica cuidando da vida dos outros. A causar confusão entre os vizinhos e a semear discórdia entre os irmãos. Amém? E é verdade, né? Não é só viúva, não. Isso aqui também é com muita gente dentro da igreja. Amém? Não tem o que fazer. Tem gente que gosta de confusão, gosta de procurar conversa,
Tem gente que gosta de ficar, amém, levando e trazendo conversa, tá entendendo? Olha, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você, boca fechada não entra mosquito, amém? Então, gente que não tem o que fazer, fica criando intriga, fica criando briga, discórdia, colocando um contra o outro, Conversa, né? amém? Com conversa. Isso é perigoso, meu irmão. Isso é perigoso, meu irmão. Deus vai pedir vai pedir conta para você. Tá entendendo? Não empreste a boca para Satanás. E Paulo trata com esse tipo de viúva ociosa. Amém? Que ficavam fofocando, falando coisas que não deveriam, criando confusão, amém, entre a vizinhança e dentro da igreja. Segundo Kelly, as viúvas jovens eram ainda ativas e cheias de energia. Provavelmente teriam muito tempo livre e isso certamente as induziria à ociosidade. Amém? Tá? Então, viúvas jovens e acabamos ficando na ociosidade, né? Muitas acabavam entrando pelo caminho da prostituição, porque não tinha trabalho, não tinha emprego, naquele período que Paulo está escrevendo ali, amém? A mulher ainda era muito difícil ter emprego, a mulher não era muito valorizada a nível de profissão, né? Não é o que menos nos tempos de hoje, nos tempos de hoje é muito diferente, amém? Nos tempos de hoje, se brincar, tem mais emprego para mulher do que para homem, né? Então, as mulheres hoje ainda têm, amém, muito privilégio de poder estudar, poder trabalhar e se ocupar com outras coisas, não é verdade? Amém? Graças a Deus por isso. Graças a Deus que a sociedade, amém, tem aberto os seus olhos, tem evoluído e tem dado esse espaço para as mulheres e espaço merecido, né? Em terceiro lugar, o perigo da maledicência. Ah, meu Deus do céu. Maledicência, vamos lá. Mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Oh, meu Deus do céu. Mulher que fala demais, tá bem? Né? Mulher que gosta de intriga, como já falei, né? Gosta de confusão, gosta de brigaiada, né? E acaba que falando o que não devem. Meu irmão, se você... Meu irmão e minha irmã, né? Tem homem também, né, pastor? Irmão e... homem e mulher, tem né? Homem que é pior. Fala muito! Você vai acabar caindo no buraco da falação. Amém? Acaba falando muita bobagem. Fala, Renata. Homem também gosta de fofoca ali, tem uns homens também, fofoqueiro. Exatamente. Vamos lá. Só Deus. A tagarelice é um subproduto da vida ociosa. Não tem o que fazer. Quem não ocupa as mãos com o trabalho, ocupará a língua com maledicência e boatarias perniciosas. Amém? Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Em vez de você ficar cuidando da vida dos irmãos, em vez de ficar cuidando da vida da igreja, amém? Tá? Vai ganhar almas para Jesus, meu irmão. Aquilo que eu falei domingo. Falei sobre isso. A pessoa não frutifica, não ganha uma alma para Jesus. Não traz uma pessoa para a igreja, mas gosta de criar confusão, gosta de colocar um contra o outro. É maledicência, empresta a boca para Satanás falando mal um do outro. Ele está chateado, né? Com a pessoa. Em vez de ir na pessoa, ele fica aí fermentando, jogando fermento dentro da igreja. Contamina um, contamina outro, e fica colocando um contra o outro. E olha aqui, Ele se acerta com a pessoa. Olha a expressão, boataria perniciosa. Tem maligna Bem, mesmo, né? joga um boato, uma narrativa negativa, amém? Aí todo mundo fisga essa narrativa, aí a confusão aí, amém? Aí, colocando um contra o outro. Isso é perigoso, meu irmão. O pecado de falar mal dos irmãos e jogar uma pessoa contra a outra é o que mais Deus abomina.
Eu vou repetir, hein? Eu vou repetir. Para que você nunca caia nesse erro. O pecado de falar mal dos irmãos e jogar uma pessoa contra a outra é o que mais Deus abomina. Em vez de falar mal do irmão, ajuda o irmão. Ore por ele. Ore por ele. Ore por ele. Vai conversar com ele. Apresenta para Deus as falhas dele, que Deus conversa vai com resolver. ele. É verdade. Olha, eu digo uma coisa. Se Deus mostrou para você algo errado na minha vida, Dá o seu jeito. você tem duas coisas para fazer. Amém? Tá? Vim Para você. nos meus olhos Isso. e falar comigo o que está acontecendo. Não é passar para terceiro. Não tem coragem de vir e olhar nos meus olhos e falar o que está acontecendo de errado comigo? Amém? Então vai para o joelho falar com Jesus a meu respeito. Estou falando a meu respeito. Amém? Mas isso não é só comigo. Isso é com qualquer irmão. Amém? Não coloque o meu nome ou o nome de qualquer irmão para frente de algo que você acredita ser que está errado. Amém? Está entendendo? Se você não pode ajudar o irmão, não atrapalha. Porque você acaba atrapalhando muito a vida do irmão em ficar criticando o irmão sem ajudá-lo. Tá? Agora, se for para falar nos olhos, que você seja sincero, honesto, verdadeiro. Amém? Não vem com narrativa, com conversinha do que você acha. Tá entendendo? Tá? Porque muitas das vezes, principalmente eu como pastor, eu não estou aqui para agradar ninguém, não. Eu estou aqui para agradar o meu Deus. Amém? Não estou aqui para agradar. Estou aqui para agradar o meu Deus. Eu sei que com a doutrina que eu ensino, amém, eu sei que eu afasto muita gente. Porque nós estamos vivendo um período, amém, de evangélicos que não gostam de doutrina, que não gostam do verdadeiro ensinamento. Não gostam de ser confrontado. Prefere a mentira, prefere o engano. Amém? Prefere a mãozinha na cabeça, sabe? Tá? Eu sei disso. Então é lógico que vão me criticar muito, porque eu não falo palavras doces, bonitinhas, que as pessoas gostariam de ouvir. Amém? Tá? Então tome cuidado, não fala mal de um irmão, tá certo? Não fala mal de um irmão. É muito feio. E nem fala mal da igreja, né? É, e Deus abomina. A igreja, principalmente a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Amém? A igreja é o corpo de Cristo. Tá entendendo? Precisa tomar muito cuidado com isso. Vamos lá. Em quarto lugar, o perigo da incontinência. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Amém? Olha, quando a gente abre os olhos dos irmãos sobre o perigo de Satanás estar rondando a vida, amém? Isso ainda é um alerta, né? Deus ainda está alertando. O ruim é quando Satanás encontra lugar, ele encontra espaço. Isso que já é o ruim. Isso que é o pior de tudo. Amém? Quando a pessoa não dá ouvido e acaba abrindo a porta para Satanás. Vamos lá. Paulo já havia orientado os solteiros que é melhor casar-se do que viver abrasado. 1 Coríntios 7, versículo 9. Vamos lá. E agora orienta as viúvas mais novas a se casarem, para que não sejam tentadas à prática sexual fora do casamento. E agora orienta as viúvas mais novas a se casarem, para que não sejam tentadas à prática sexual fora do casamento. Amém? O presbítero Rogério está dizendo que pessoas que falam mal do irmão não teve encontro real com Deus. É verdade. É verdade. Né? Há pessoas que têm o dom de permanecerem solteiras. 1 Coríntios 7, 7.
e de controle sobre seus impulsos sexual. 1 Coríntios 7, 1, 2 e 9. Essas pessoas têm mais tempo para se dedicar à obra de Deus, ao passo que os casados têm seu tempo dividido. Isso Paulo já orientou, hein? Na carta de Coríntios, capítulo 7, do 32 ao 35. Amém? Então tem pessoas solteiras, né? Pessoas solteiras que têm controle dos seus impulsos sexuais. Amém? Essas pessoas, quando se dedicam à obra de Deus, são uma bênção, porque elas têm domínio, elas têm controle. Tem outras que têm o dom de permanecer solteiras. Geralmente são eunucos, amém? São pessoas que não são atraídas pelo sexo facilmente. Mas tem aquelas que são casadas e que dividem o seu tempo entre o casamento e as coisas de Deus. Tá? Paulo orienta as viúvas mais jovens a se casarem e terem filhos. De acordo com Kelly, ter filhos satisfará os impulsos instintivos da sua natureza e dirigir um lar absorverá suas energias excedentes. Amém? Agora eu vou trazer uma recomendação. Se você é viúva, é porque você já foi casado um dia. Amém? E você já despertou o teu lado sexual. Amém? Se o teu lado sexual já foi despertado um dia, amém? É muito perigoso. Eu não digo que você não vai conseguir, mas é muito perigoso você querer prolongar um relacionamento sem se casar. Amém? É muito difícil a pessoa suportar. Quem já foi casado, já fez funcionar a parte sexual, amém? Fica viúva ou se separa, fica solteiro novamente, não arrume um namorado, amém? E não prolongue essa relação, porque não tem jeito, você não vai aguentar, você não vai suportar, você vai acabar caindo, amém? Então, antes de assumir um relacionamento com alguém, tá? Procure saber se esse alguém está disposto a querer casar com você. Amém? Para que você adiante o casamento, se você quer ser crente fiel. Tá? Por quê? Porque você já não é uma mocinha e nem um mocinho. Amém? Tá? Você já teve seus instintos sexuais aguçados. Amém? Então, precisa tomar cuidado. Precisa vigiar. Tá? Era esse o cuidado que Paulo tinha. Tá bom? Vamos lá. Em quinto lugar, o perigo de sobrecarregar a igreja. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as. E não fique sobrecarregando ou sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Não tire o direito da viúva verdadeira necessitada, sendo você uma viúva, amém, que pode viver com as suas próprias pernas, ou com as suas próprias mãos, com o seu trabalho, ou você tem uma família que possa garantir o teu sustento. Amém? É isso que Paulo está orientando. Tá? Paulo volta a insistir em que somente as viúvas desamparadas devem ser assistidas financeiramente pela igreja. Aquelas que têm parentes que possam socorrê-las não devem sobrecarregar a igreja. Cada família deve sentir-se responsável por seus parentes. Não é o fato de ser viúva, mas de ser viúva desassistida, que qualifica uma pessoa a receber o auxílio financeiro da igreja. Que ela interpreta a orientação do apóstolo como segue. Amém? Hoje, amado, hoje o Estado absorve a viúva. Amém? É muito difícil uma igreja manter uma viúva. Muito difícil hoje em dia. Por quê? Porque o próprio Estado já absorve a viúva. Ou por meio da própria aposentadoria dela, ou por meio de uma pensão que o marido deixou. Né? Então, hoje em dia não tem muita viúva necessitada que chega a esse ponto de precisar de dinheiro. Amém? Pelo contrário, elas acabam até ajudando a igreja financeiramente. Tá? Hoje nós vivemos dias assim.
Mas se tiver viúvas que não têm condições, não tem uma pensão, o Estado não está amparando, cabe à igreja fazer alguma coisa por ela. Amém? Cabe à igreja. Agora, a verdadeira viúva, né? Quando não tem filhos também. Não tem parente, a família não suporta, não aguenta financeiramente. Quando também não tem filhos que moram com ela, entendeu? E que trabalham fora. Exatamente. Entendeu, pastor? Que tem como sustentar a sua mãe viúva. Vamos lá. Aqui tem um outro comentário que eu acho interessante. Paulo tem em mente o caso de uma senhora da comunidade que tem uma situação financeira confortável, seja ela mesma casada, solteira ou viúva, cuja casa inclui uma ou mais viúvas, não parentes próximos. Aquela situação já foi tratada suficientemente. Mas sim, empregadas ou dependentes ou amigas. Essa mulher crente é exortada a tornar-se responsável pelo bem-estar delas, ao invés de entregá-las para a caridade da igreja, que já está sujeita a um número grande demais de pedidos. A razão por que Paulo não impõe a mesma obrigação sobre o homem cristão de posição semelhante deve ser óbvia. Se semelhante homem fosse solteiro ou viúvo, seria muito impróprio para ele assumir a responsabilidade por um grupo de viúvas, ao passo que, se ele fosse casado, a responsabilidade em todos os seus aspectos práticos naturalmente recairia sobre a sua esposa. Amém? Tá? E geralmente o homem tem direitos, principalmente naquele período, naquele tempo, ele tinha muito mais direitos do que a mulher. Amém? Então tá aí. Encerramos aqui o quarto tópico. Riscos enfrentados por viúvas mais jovens. Eu vou encerrar por aqui. Amém? Nós vamos tocar uma música da harpa. E depois nós estaremos orando com vocês.